Olá, eu sou Leonardo Souza, eu sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a vida emocional de muitos empreendedores. Constroem empresas, enfrentam incertezas diariamente e carregam a responsabilidade de tomar decisões que afetam não só a própria vida, mas também a vida de funcionários, de clientes e famílias inteiras. E quando essas pessoas chegam ao consultório, não chegam com aquela imagem perfeita que a gente costuma ver na mídia. Elas chegam como seres humanos, com ansiedade, cansaço, dúvidas e dilemas. E acompanhando de perto, eu aprendi bastante sobre os elementos que impulsionam os empreendedores, mas também sobre as consequências emocionais que esse caminho costuma cobrar. É isso que eu quero compartilhar aqui. O que eu aprendi atendendo empreendedores de sucesso. E quando nós falamos em empreendedores, a imagem mais comum é aquela de alguém admirado, que está sempre à frente, liderando, conquistando. É o profissional que aparece em reportagens de negócio, que posta fotos em eventos, que fala sobre produtividade e superação. Mas essa imagem é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dela existe uma rotina intensa, repleta de pressões invisíveis e desafios emocionais que não são comentados publicamente. O que eu aprendi no consultório é que, número 1, existem traços comportamentais que realmente ajudam empreendedores a alcançar e sustentar bons resultados. 2, existem dificuldades emocionais que se repetem praticamente em todos eles. A sobrecarga, a ansiedade, o estresse, o impacto nos relacionamentos e a perda de sentido. 3. Existe um paradoxo. Muitas vezes, quanto mais eles conquistam externamente, mais vazios se sentem internamente. E no final, eu quero trazer uma reflexão prática. Como é possível equilibrar conquistas externas com saúde emocional e valores pessoais. Eu vou começar pelas características que sustentam o desempenho. E no consultório eu aprendi que alguns traços de comportamento aparecem repetidamente entre empreendedores. São aspectos que ajudam a explicar como eles conseguem se manter de pé diante de tanta pressão e que funcionam como verdadeiros motores para o desenvolvimento. Mas também são pontos que, se não forem bem equilibrados, acabam virando fontes de desgaste. Um exemplo claro é a capacidade de improvisar. Muitos empreendedores estão acostumados a lidar com o inesperado. Quando um plano não funciona, eles se adaptam rápido, encontram soluções criativas e seguem em frente. Essa habilidade é valiosa porque dá agilidade, mas cobra um preço de uma vida sempre em alerta, como se estivessem prontos para apagar incêndios o tempo todo. Outro traço que chama a atenção é a tolerância ao desconforto. Eles suportam longos períodos de instabilidade, de pressão e de até frustração sem desistir. Essa resistência os ajuda a atravessar crises, mas também pode levar a negligenciar limites pessoais, como se o sofrimento fosse algo normal e inevitável no caminho do crescimento. Existe ainda a capacidade de mobilizar outras pessoas. Não é apenas sobre ter boas ideias, mas transmitir energia suficiente para que funcionários, sócios ou clientes acreditem neles. Essa força de persuasão cria engajamento e movimento, mas muitas vezes deixa o empreendedor isolado, já que ele está sempre no papel de motivar e raramente encontra espaço para ser motivado por alguém. E por fim, rapidez na tomada de decisões. Empreendedores geralmente não ficam presos em análise sem fim. Eles decidem, colocam em prática e ajustam depois. Isso dá velocidade ao negócio, mas também aumenta o risco de decisões impulsivas e desgastantes. Essas características juntas ajudam a entender como os empreendedores conseguem sustentar
um desempenho alto em ambientes de tanta incerteza. Só que quando vividas no limite, acabam trazendo consequências emocionais que pesam ao longo prazo. Agora, as dificuldades emocionais mais frequentes. Se por um lado está as características que ajudam a sustentar o desempenho, por outro lado, existe um custo emocional que aparece de uma forma quase inevitável. E o interessante é perceber como esses desafios não surgem isolados. Um vai puxando o outro como se fosse um efeito em dominó. Tudo normalmente começa com sobrecarga. Muitos empreendedores relatam que simplesmente não conseguem desligar, mesmo quando estão em casa ou em um momento de lazer. A mente continua no trabalho, projetando riscos, revisando estratégias, pensando em prazos. Essa hiperconexão leva à exaustão mental, dificuldade de concentração e até em sintomas físicos como a insônia ou dores constantes. Com o tempo, essa sobrecarga alimenta a ansiedade. A lógica é sempre a mesma. Cada conquista logo se transforma em uma nova preocupação. Não existe espaço para celebrar. Por quê? Porque a cabeça já está ocupada com o próximo desafio. É como viver permanentemente em um estado de alerta. E isso desgasta. O corpo sente, o humor muda e a pessoa passa a conviver com o estresse crônico. Esse estado de ansiedade contínua impacta diretamente os relacionamentos. Muitos dizem que, mesmo estando em casa, não estão de fato presentes. Filhos, cônjuges e amigos acabam ficando em segundo plano. Já ouvi frases como: meu filho está crescendo e eu não estou acompanhando. Ou então, hoje no nosso casamento é só dividir tarefas, sem carinho, sem afeto. Esse distanciamento gera frustração e culpa, aumentando ainda mais a sobrecarga. E quando o trabalho domina a rotina e os vínculos enfraquecem, aparece o último ponto, a perda de sentido. Muitos começam seus negócios movidos por valores fortes, liberdade, inovação, impacto social. Só que com o tempo, esses valores vão perdendo ou sendo substituídos por metas, números e cobranças externas. E é essa hora que surge o vazio. A frase que eu escuto com frequência é: conquistei o que eu queria, mas continuo incompleto. Esses desafios formam um ciclo. Sobrecarga leva à ansiedade, que leva a desgaste, que desgasta os relacionamentos, que alimenta a sensação de perda de sentido e um processo que mina a qualidade de vida por dentro, mesmo quando por fora tudo parece estar funcionando. Quando juntamos todas essas experiências, fica claro um paradoxo. Do lado de fora, muitos empreendedores parecem ter alcançado aquilo que a sociedade chama de sucesso: dinheiro, estabilidade, reconhecimento, negócios em expansão. A vitrine mostra uma trajetória de vitória. Mas, do lado de dentro, a história é diferente. A sobrecarga constante, a ansiedade, os relacionamentos fragilizados e a perda de sentido acabam criando uma sensação de aprisionamento. O que era para ser sinal de conquista passa a ser fonte de peso, de pressão. E aí surge a contradição. Quanto mais resultados positivos eles acumulam externamente, mais frágeis se sentem internamente. É como se construíssem uma estrutura sólida por fora, mas sem alicerces firmes por dentro. Olhando de fora, parece tudo no lugar. Vivendo de dentro, a realidade é desgaste e desconexão. Esse paradoxo é talvez a parte mais difícil de lidar, porque coloca em xeque a própria ideia de sucesso que muitos perseguem por anos. Uma pergunta inevitável aparece: qual é o preço do sucesso quando ele afasta você daquilo que realmente importa? Não há problema em buscar crescimento, em construir negócios, em grandes sonhos, sonhar grande. Isso faz parte da vida de qualquer empreendedor. O problema é quando esse sucesso externo começa a custar caro demais. Custar a saúde, custar os vínculos, custar a sensação de sentido. E aqui está a virada de chave. A verdadeira conquista
não está apenas nos resultados visíveis, mas na capacidade de alinhar o trabalho aos valores que sustentam a vida por dentro. É isso que separa quem apenas acumula conquistas de quem consegue viver de forma plena. Então, o que eu aprendi atendendo empreendedores de sucesso é que as vitórias externas, por si só, não garantem bem-estar. É possível expandir uma empresa e, ao mesmo tempo, sentir-se vazio. É possível ser admirado. É possível acumular patrimônio e perder o que há de mais importante: a presença nas relações, a saúde e o propósito. Mas eu também aprendi outra coisa. É possível equilibrar. Quando esses empreendedores retomam seus valores, reorganizam prioridades e cuidam da saúde mental, o crescimento não precisa parar. Esse talvez seja o maior aprendizado. Sucesso de verdade não é só aquilo que aparece nos números, mas aquilo que faz a vida continuar valendo a pena no final do dia. Se você é empreendedor ou se identifica com esse cenário, eu deixo aqui um convite. Reflita sobre o que realmente importa para você neste momento. Quais valores estão sendo deixados de lado? Quais relações precisam mais da sua presença? O que poderia ser ajustado para que a sua vida não seja apenas sobre trabalho, mas também sobre propósito, saúde e vínculos. Não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenos ajustes já fazem diferença. Dedicar mais tempo para a família, reservar espaço para cuidar da sua saúde ou se reconectar com algo que tem sentido para você. E se esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa reflexão e acompanhe aí os próximos vídeos. Aqui eu trago conteúdo baseado na psicologia científica e para tentar ajudar você a unir conquistas profissionais com bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Até logo. Tchau.